Já estamos de volta com o Direto do Plenário, com os ministros se dirigindo aos respectivos lugares. Ministro Luiz Fux já na cabeceira da mesa da sessão plenária da tarde de hoje, na expectativa de presidir a sessão com a continuidade do julgamento do recurso extraordinário com agravo que trata das alterações da Lei de Improbidade Administrativa, particularmente no caso em relação à retroatividade no caso de determinados tipos de condenação com base neste tipo de ação. Também o Procurador-Geral da República já presente também e teremos a continuidade dos votos, coleta de votos dos ministros no plenário do STF na tarde de hoje e que você, como sempre, acompanha ao vivo direto do plenário. Podemos nos sentar. Não posso ser assim. Muito boa tarde a todos e a todas. Queria cumprimentar a nossa vice-presidente, que em breve assumirá a presidência, nossa ministra decana, nosso decano, ministro Gilmar Mendes, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Dias Toffoli, que está aqui no nosso plenário, por videoconferência, ministro Luiz Alberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Cássio Nunes Marques, também está aqui no nosso painel, por videoconferência, ministro André Mendonça e nosso Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Vamos dar início à sessão, a 20ª abertura da 23ª sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de agosto de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h49, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção à ata, eu a considero aprovada. Na ordem de votação, agora, o julgamento foi suspenso ontem, eu passo a palavra à Sua Excelência, a ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes colegas, em especial o ministro Alexandre de Moraes, relator, que mais uma vez nos brindou com um voto proficiente. Saúdo também o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e os senhores advogados, que produziram competentes sustentações orais. Cumprimento ainda os senhores servidores e todos que nos assistem. Como já exaustivamente visto nos votos, todos brilhantes que me antecederam, a começar pelo voto do eminente relator, e por isso, só por isso, faço uma breve síntese do meu entendimento, especialmente no que resta de matéria controvertida, no presente recurso extraordinário com agravo, paradigma do tema 1199 da repercussão geral, há que definir basicamente se o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, consagrado no artigo 5º, inciso 40 da Magna Carta, aplica-se à Lei 8429 de 1992, com a redação da Lei 14.230 de 2021, quanto a 2 pontos: a exigência de dolo como elemento subjetivo do tipo e a prescrição, especificamente os novos prazos prescricionais fixados e a introduzida prescrição intercorrente quanto aos fatos ocorridos antes da reforma legislativa. Aspectos outros a suscitarem exame da rigidez constitucional de preceitos são objeto de ações de controle de constitucionalidade outras, e não desta, como bem salientou o ministro Alexandre. Sabemos que, mesmo antes da reforma de 2021, a balizada doutrina já se manifestava no sentido
inserção do microsistema de tutela da probidade administrativa, sob ângulo material, na seara do direito administrativo sancionador, o que veio a ser positivado no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 8429, com a sua nova redação. Ao estatuir verbes, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Como tenho por inquestionável a congruência constitucional dessa submissão do microsistema da tutela da probidade aos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, surge, para mim, pelo menos, a indagação. Dentre esses princípios está ou não o da retroatividade da norma mais benéfica aplicável na seara penal por força do citado artigo 5º, 40 da Constituição. Relembro o dispositivo. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O argumento de que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica há de ser aplicado à seara do direito administrativo sancionador, na medida em que direito penal e direito administrativo sancionador, enquanto espécies do gênero direito punitivo estatal, devem partilhar a mesma raiz principiológica, é ponderável. Entendo, contudo, com a devida vênia das compreensões contrárias, que, consideradas, inclusive, as singularidades de tais ramos do direito, não se justifica transposição automática e linear de princípios. E, nesse sentido, lembro expressiva doutrina que, no meu voto, senhor presidente, que aqui, como eu disse, é uma síntese, eu, inclusive, transcrevo e cito José Roberto Pimenta Oliveira, Dinorá Adelaide Grossi, Luiz Mauro Lindemeyer Et, Jonathan de Mello Rodrigues Mariano. Todos sabemos que a regra, no texto constitucional, a se refletir na legislação infraconstitucional é a irretroatividade das leis, dando prevalência à tutela da segurança jurídica no resguardo às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Nossa norma do artigo 5º, inciso 36. A exceção no texto constitucional, como visto, é a retroatividade benéfica da lei penal, amparada em razões que dizem com o bem maior que a liberdade humana, a envolver a liberdade de locomoção. Na minha compreensão, renovando o meu pedido de vênia aos que entendem de forma diversa, a norma do artigo 5º, 40, da retroatividade benéfica merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal, na sua expressa dicção ao estatuir a lei penal, não alcançando, portanto, o direito administrativo sancionador, este dotado de maior dinamismo e voltado, em caráter precípuo, à construção de modelos prospectivos de tutela do interesse público. Pontuo que a ratio legis da exceção, na área penal, a liberdade humana, não tem paralelo no âmbito do direito administrativo sancionador. Inequívoca, por outro lado, na minha visão, a natureza cível ou não penal do microsistema de tutela da probidade administrativa, vale dizer, não abarcado nos limites do direito penal, como deflui, inclusive, do artigo 37, parágrafo 4º da nossa lei fundamental. Tenho, por outro lado, que o artigo 9º do Pacto de São José da Costa Rica, ao prescrever que, aspas, se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado, fecho aspas, ainda que internalizado este pacto no nosso ordenamento jurídico com status supralegal, em absoluto conduz à imposição da exceção
as garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada fora do âmbito penal. Observadas essas balizas, reputo prevalecente, quanto aos 2 pontos objeto de análise, o princípio da irretroatividade da lei e, por conseguinte, inaplicáveis aos atos de improbidade ocorridos anteriormente à vigência da alteração legislativa às novas regras estatuídas, o que me leva, com a devida vênia, a divergir do eminente relator exclusivamente no ponto já objeto da divergência aberta pelo ministro Luiz Edson Fachin e seguida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Entendo que a aplicação da lei revogadora mais benéfica a fatos ocorridos antes de sua vigência implica, sim, retroatividade que não prescinde de norma legal a autorizá-la, como existe quanto ao direito penal, e não há na seara do direito administrativo sancionador. Endosso ainda o fundamento externado pelo ministro Luiz Roberto, no sentido de que, ao tempo dos dispositivos da lei revogada, muitas vezes sequer as decisões explicitavam a presença do elemento subjetivo, se dolo ou culpa, e acresço o fundamento da isonomia a clamar pelo tratamento igual para as mesmas condutas. No caso em exame, todavia, como todos os votos que me antecederam reconhecem, não há como deixar de prover o recurso extraordinário pela pronúncia da prescrição à luz da tese fixada por esta Casa ao exame do recurso extraordinário 852.475, paradigma do tema 897 da repercussão geral, qual seja, de que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Isso porque a conduta imputada recorrente se conforma à modalidade culposa estabelecida na antiga redação do caput do artigo 10 da Lei 84/29, uma vez a ela imputados atos de incúria e negligência na condução de processo sob seu patrocínio, enquanto advogada credenciada pelo INSS. E o seu descredenciamento para atuar nessa condição ocorreu em 27 de janeiro de 1999, tendo sido ajuizada a ação de improbidade pela autarquia previdenciária somente em 2006, fora, portanto, do quinquênio, prazo previsto na então vigente redação do artigo 23 da Lei 84/29 de 92, uma vez que a recorrente não exercia cargo efetivo ou emprego público, era uma advogada particular credenciada para representar a autarquia providenciária. Provejo, portanto, o recurso extraordinário, acompanhando o eminente relator, à luz da tese consagrada no tema 897 da repercussão geral. E quanto à tese proposta pelo eminente relator, eu, desde lá, talvez seja melhor aguardar, porque os depois votos estão sendo ter que ajustar vários pontos ajustados, né? Mas é que eu só ressalto que a minha divergência é pontual quanto ao voto do ministro relator, que afastou a possibilidade da retroação no que tange aos prazos prescricionais, né, e fixou como termo inicial da criada prescrição intercorrente a data de vigência da lei. Eu concordo integralmente com essas teses e tenho só essa pequena divergência porque o ministro Alexandre invoca o princípio da ultratividade ou da extratividade e, do meu ponto de vista, aqui é mais adequada essa solução, com o devido respeito. Eu voto, senhor presidente. Bueno, muito obrigado, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Agora, então, passo a palavra à nossa decana, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente deste Supremo Tribunal, em nome de quem cumprimento também os senhores ministros, não quero deixar de fazer um cumprimento especial nesta oportunidade, que é a primeira que falo neste plenário,
após a posse dos senhores ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski como presidente e vice do Tribunal Superior Eleitoral, desejando e tendo certeza que será um período de muito trabalho, porém também de enormes serviços à democracia brasileira, que tanto precisa de uma direção como a que é apresentada por Vossas Excelências. Também queria, senhor presidente, cumprimentar o ministro Edson Fachin pelo enorme, gigantesco e tão sério trabalho realizado, como os que vêm sendo realizados pelos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral, mas nesta fase tão mais difícil e que fez com que o ministro Alexandre de Moraes também possa assumir com a estrada um pouco aplainada, pelo menos em termos administrativos, já que os políticos são a cada dia a sua agonia e a sua alegria. Também cumprimento o senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, senhores servidores na pessoa da doutora Carmen Lilian. E quanto ao caso posto em exame para julgamento, senhor presidente, como já foi dito hoje pela eminente ministra Rosa Weber, já se tem um quadro perfeitamente delineado do que temos para exame e julgamento. Em primeiro lugar, um caso concreto, a partir do qual reconhecida a repercussão geral, no qual se há de discutir a questão referente à retroatividade ou não da lei que modificou a lei chamada de improbidade administrativa e o enquadramento desta circunstância e os seus reflexos sobre a prescrição nos casos que tenham sido julgados por improbidade administrativa, por atos de improbidade. Farei juntada de um voto alongado, senhor presidente, mas de pronto digo que, quanto ao provimento, ponho-me em consonância com todos os votos dados até aqui, uma vez que não se tem condições de afastamento da prescrição e não é caso mesmo, pelo que eu estou acompanhando no provimento do recurso especificamente. Quanto ao tema que se pôs como de repercussão geral, relativamente à retroatividade, tenho para mim que, ao afirmar no inciso 40 do artigo 5º da Constituição que a lei penal não retroagirá e a jurisprudência, incluída a deste Supremo Tribunal Federal e a doutrina, não tem qualquer dúvida em que, ou nunca pôs dúvida em que, os casos de improbidade não são de direito penal e aqui não é uma lei penal, não retroagirá, fazendo prevalecer, portanto, o princípio segundo o qual, no direito brasileiro, a lei não retroage, ela se põe para o futuro. A circunstância de o ministro relator ter, num ponto, que o ministro Barroso chamou de 5% do total dos 100% do voto dele, ser divergente, também eu acompanho nessa divergência, porque considero que a irretroatividade se deve à circunstância de que estamos aplicando aqui direito administrativo, que mesmo em termos de sanções, não se confunde com a matéria penal, como reiterado na jurisprudência desta Casa. Pelo que, neste ponto específico, e apenas nesse, eu peço vênias ao ministro Alexandre de Moraes para acompanhar a divergência na forma aberta pelo ministro Edson Fachin, acompanhada pelo ministro Roberto Barroso e também pela ministra Rosa Weber, acompanhando no mais tudo que foi estabelecido no voto do ministro relator, senhor presidente. Portanto, tenho que irretroativo, como afirma o ministro Alexandre de Moraes, apenas não o acompanho naquilo que ele chama de ultraatividade. Portanto, estou votando no sentido, neste ponto específico, e só neste do voto, com a divergência. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os presentes, em especial os briosos funcionários que nos acompanham e nos apoiam. Senhor presidente, vou fazer um resumo do resumo de meu voto e já digo desde logo que eu entendo que o direito administrativo sancionador e o direito penal possuem considerável similitude ontológica e principiológica, pois ambos consubstanciam o poder-dever de punir do Estado, com a potencialidade de apenar o jurisdicionado com sanções de natureza patrimonial, pessoal, funcional, todas de invulgar repercussão em sua esfera privada
e aptos a ensejar, inclusive, a privação ou restrição da liberdade no campo penal, ou a imposição de reparação civil e multa, perda de função pública, suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios. Portanto, senhor presidente, eu entendo que a lei de improbidade administrativa, ela consagra a sua proximidade com o direito penal ao prever que a ação de improbidade é repressiva e de caráter sancionador. E aí, presidente e eminentes pares, eu peço vênia para ler o que consta do artigo 17d desta lei. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei, e não constitui ação civil. A própria lei diz isso, senhor presidente. Vedado seu ajuizamento para controle de legalidade, de políticas públicas, etc., etc. Portanto, a própria lei expressamente diz que não é uma lei civil, mas é uma lei de caráter sancionatório. Dispenso-me de ler o restante desse dispositivo e continuo. O direito administrativo sancionador, a meu ver, a toda evidência, constitui uma das manifestações do jus puniendi estatal, e que, exatamente por sua natureza conceitual, reclama uma moderação hermenêutica, como a Corte está procurando fazer. Para tanto, é preciso haver um diálogo de fontes entre o direito administrativo sancionador e o direito penal. Este, com a autoridade de tutelar bens jurídicos mais relevantes contra infrações penais graves. Então, eu entendo, senhor presidente, que destas considerações decorre que é preciso prestigiar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, que, aliás, encontra amparo constitucional, e que, a meu ver, deve ser aplicado com a devida vênia àqueles que, enfim, praticaram um ilícito correspondente à improbidade administrativa e que não deixa de ser um microsistema do direito penal estatal. Eu faço menção, vários já fizeram, senhor presidente, ao artigo 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o artigo 9º da Convenção Interamericana de Direitos Humanos veda expressamente a retroação de leis mais gravosas, ou, melhor dizendo, entende que, quando a lei é mais benéfica, ela retroage, sim, constituindo, portanto, um direito fundamental no âmbito do sistema de proteção de direitos fundamentais das Américas. E pode haver alguma dúvida com relação a essa questão quando esse dispositivo da Convenção, do Pacto de São José da Costa Rica, se refere a delitos e à pessoa do delinquente. Mas a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que, enfim, que interpreta os vários dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, e especificamente este artigo 9º, ela entende, esta Corte, que o princípio da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica é aplicável também aos processos ou procedimentos não criminais. Eu cito da jurisprudência da Corte Interamericana o caso Baena Ricardo e outros versus Panamá, o caso del Tribunal Constitucional versus Peru, e um caso Maldonado Ordóñez versus Guatemala. São alguns dos exemplos da jurisprudência da Corte Interamericana que afirma que também nos casos não estritamente penais, a lei, em se tratando de direito sancionador, deve retroagir em benefício dos acusados ou dos eventualmente condenados. E veja, senhor presidente, eminentes pares, a própria Corte Europeia de Direitos Humanos não destoa desse entendimento. E cito aqui um famoso caso Ostürk versus Alemanha, que consagra ou entende que o direito administrativo sancionador é um subsistema penal e, portanto, deve se aplicar a ele também o princípio da retroatividade de normas mais benéficas
e ainda mais o famoso princípio, o vetusto princípio do non bis in idem. Cito aqui os casos. Também me dispenso de ler, mas a doutrina muito firme no mesmo sentido. Vou adiante, senhor presidente. Também me reporto aqui a julgados do STJ, que hoje é um tribunal que tem uma riquíssima jurisprudência, e não vejo por que nós não possamos também nos abeberar desta jurisprudência, e cito aqui o RESP 1.153.083 do Mato Grosso, sendo redatora para o acórdão a eminente ministra Regina Helena Costa, que, além de ser uma juíza de carreira brilhante, é uma professora de nomeada, livre-docente da Pontifícia Universidade Católica, portanto, tem todas as credenciais intelectuais para fazer uma interpretação, a meu ver, que deva ser respeitada desse dispositivo. Diz ela o seguinte, que o artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República prevê a possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional o princípio implícito do direito sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica retroage. Eu tenho impressão também que um julgado relatado pelo ministro Mauro Campbell Marques, que também é um brilhante magistrado e nosso colega na Corte Eleitoral, e me refiro aqui ao agravo interno do RMS 65.486 de Roraima, diz o ministro Campbell Marques, entre aspas, que o processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a primeira turma do STJ declarou o princípio da retroatividade mais benéfica. Deve ser aplicada também no âmbito dos processos administrativos disciplinares. À luz desse entendimento da primeira turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa. Por isso, senhor presidente, eu entendo que, considerando que se trata de um princípio constitucional, que se trata também, hoje, de um postulado que se incorporou ao próprio direito convencional, ao Pacto de São José da Costa Rica, e que tem uma interpretação exatamente nesse sentido por parte da Corte Interamericana, considerando que a própria Corte Europeia de Direitos Humanos entende que essa tese que estamos agora a desfiar é válida e aceitável, e considerando que o próprio STJ tem vários julgados, dos quais eu citei aqui apenas 2 a título de exemplo, entendo que não há se falar em insegurança jurídica ou alteração do entendimento dominante, caso acolhida a tese ora sustentada, especialmente considerados, então, os precedentes jurisprudenciais e a doutrina que se debruçou sobre o tema. Então, presidente, eu, em face do exposto, eu voto pelo provimento do recurso para reformar o acordo recorrido e julgar extinto o processo. Quanto às teses, senhor presidente, para facilitar a vossa excelência, eu me pronuncio do seguinte sentido. Entendo que são atípicos os atos de improbidade administrativa praticados culposamente, onde não há comprovação do dolo, antes do dia 21 de outubro de 2021, considerada a retroatividade da Lei 14.230, que é objeto agora da nossa apreciação. Entendo que o novo prazo prescricional previsto na lei retroage para alcançar os atos de improbidade administrativa praticados antes da vigência da lei. Aí, senhor presidente, o terceiro item dessa tese que está sendo discutida é a seguinte: eu entendo que a retroatividade da Lei 14.230 para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes de sua vigência não atinge os casos cobertos pelo manto da coisa julgada. No entanto, senhor presidente, o eminente ministro André Mendonça
salvo engano, ontem, ou em data anterior, e hoje, aqui na entrada do plenário, novamente fez a gentileza de explicitar a tese que ele defende em torno desta questão, e que me parece bastante razoável, e eu vou aderir a essa tese. Quer dizer, os casos cobertos pela coisa julgada, até em função também de um princípio constitucional, devem ser resguardados, devem merecer a proteção. No entanto, entendo que não são imunes à ação rescisória. Eu penso que, ou seja, ela não pode ser automaticamente desconstituída mediante uma simples petição. No entanto, a ação rescisória, que é um instrumento processual agasalhado na nossa processualística, na nossa legislação adjetiva, e que tem amparo também, evidentemente, no ordenamento constitucional, entendo que pode ser manejada por aqueles que foram condenados exclusivamente por culpa, sem que tenha sido comprovado o dolo. Estes têm a seu dispor a ação rescisória. Com relação à prescrição intercorrente, eu entendo, tal como outros eminentes ministros o fizeram, que, em se tratando de uma norma processual, ela incide no momento em que ela é editada. Portanto, ela não atinge os processos já em curso, mas o termo inicial da prescrição intercorrente relativa a processos deflagrados antes do advento da Lei 14.230 é 21 de outubro de 2021, ou seja, ela passa a vigorar imediatamente. Nesse aspecto, minha conclusão é expressamente ou integralmente coincidente com a solução dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, como voto, senhor presidente? Como vota o nosso decano, ministro Gilmar Mendes? Boa tarde, presidente. Eu gostaria, inicialmente, presidente, de, nesta oportunidade, cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes e também o ministro Lewandowski pela posse à frente do TSE, neste momento tão peculiar da vida nacional. Acredito que a celebração vista e feita é a demonstração inequívoca da sociedade civil organizada em defesa da democracia e da institucionalidade. Ficam aqui os meus cumprimentos. Eu peço um pouco de desculpas, presidente, ao tribunal, porque eu estou, como veem, rouco de ouvir. Então, agora eu vou me permitir um certo alongamento e, na linha de Vieira, eu não tive tanto tempo de ser breve, mas espero que tenham a devida paciência. Presidente, acompanhei atentamente os alentados votos e intervenções até agora vocalizados e, com benefício da reflexão que o interregno entre as sessões propicia, foi inevitável recordar página clássica de um clássico alemão, Maurer, Hartmut Maurer, na qual disserta sobre a correspondência recíproca entre direito constitucional e realização da Constituição. O emérito professor da Universidade de Constance diz: a realidade pergunta, o direito responde. Mas pela questão também a resposta é determinada e prejulgada até um certo grau. Se na prática aparecem novos problemas ou conjecturas existentes, mostram-se em nova luz. Resultam também para a interpretação novas provocações. De alguma forma, já dialoguei a propósito com a ministra Carmen Lúcia sobre isto, nosso também clássico Friedrich Miller trabalhou essa ideia do programa normativo e do âmbito normativo, não é? e os eventuais influxos entre ambos. De modo mais imediato, o ensinamento de Hartmut Maurer alinha-se à premissa largamente compartilhada pelo direito constitucional contemporâneo de que a atividade hermenêutica nada mais é do que um procedimento historicamente situado. Isso está em Heberle,
Zeit und Verfassung, tempo e Constituição. Todavia, o quanto até agora discutido nestes autos revela uma outra dimensão da lição de Hartmut Maurer e que assume as vestes de uma advertência para quem atua na concretização do direito. Se novos problemas conduzem a novas interpretações, é primordial ter redobrado zelo na escolha, construção do problema a ser enfrentado. Refiro-me mais diretamente à avaliação confessada ou escamoteada que a miúde se tem feito acerca da Lei 14.230, de 2021, uma atuação do Congresso Nacional deliberadamente pensada para inviabilizar o combate à corrupção. Tal juízo, como previsível, se faz acompanhar do olímpico argumento da moralização administrativa. Eu ponho em disputa esse diagnóstico na realidade, senhor presidente. Não encontro apoio factual algum à tese de que, desde 92, a corrupção foi eficazmente combatida pela propositura de ações de improbidade. Apenas episodicamente isso assim se deu. O que os dados demonstram é que tais ações dedicaram-se principalmente a, eventualmente, punir o administrador ineficiente ou negligente. Para não falar também, e são conhecidos os casos do uso político da ação de improbidade. Com efeito, o Grupo de Improbidade Administrativa do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa realizou pesquisa empírica divulgada em 2019, cujo objeto foi o conjunto de 800 acordos publicados pelo STJ, relativamente a ações de improbidade administrativa ajuizadas contra prefeitos, esse elo mais fraco da cadeia alimentar do mundo político. Contestou-se que menos de 10% dos processos versavam em enriquecimento ilícito. Além disso, metade das ações tinha por causa de pedir ofensas a princípios da administração pública, ou seja, resultavam do enquadramento das condutas no mal redigido e residual artigo 11 da Lei 8429. Um resíduo que virou a principal ferramenta de trabalho para quem fazia da narrativa o equivalente funcional do lastro probatório, imprescindível para comprovar a materialidade de uma lesão ao erário. Com efeito, a tática de construir uma narrativa eficaz do ponto de vista da comunicação era predileta de alguns membros do Ministério Público, felizmente a minoria, afetados às vezes de mórbida patologia psíquica. A finalidade era clara: criar uma pressão social apta a constranger o magistrado a não rejeitar por inépcia uma petição inicial que narra desvios que só existem enquanto wishful thinking. Aqueles que, sinceramente, ou de modo dissimulado, fingem espanto com a reforma empreendida pelo Congresso Nacional, precisam recobrar os vários casos de agentes políticos que, independentemente da coloração política, foram alvos de ações de improbidade predestinadas ao fracasso, porquanto amparadas em nada mais do que uma história bem contada, ou ainda quando baseadas em algum material probatório, curiosamente propostas no contexto de disputa eleitoral e depois invariavelmente arquivadas após o pleito, ocasião em que o estrago à reputação política já se consumou de forma irreversível. Do dissabor de uma ação de improbidade temerária não estiveram imunes, sublinho, políticos e gestores de todo e qualquer posicionamento político partidário. Não são necessários maiores desenvolvimentos argumentativos para imaginar que ser acusado numa ação de improbidade administrativa de comandar uma indústria da multa, como foi, por exemplo, Fernando Haddad, causa danos político-eleitorais irreparáveis, mesmo porque o arquivamento da ação se deu em 2021. Nunca obtém a mesma publicidade. Num outro exemplo, o Ministério Público do Estado de São Paulo formulou interpretação de decretos daquele Estado que levou ao órgão a conclusão de os servidores da Fazenda e aqueles da Secretaria de Educação não poderiam auferir
gratificação em patamar diverso, o que foi suficiente para estimular o órgão ministerial a propor ação de improbidade administrativa, atribuindo ao ex-governador Geraldo Alckmin a responsabilidade por tal dano ao erário. Vários gestores do atual governo federal também já experimentaram desse expediente. Muito embora nos dias atuais tenham a sorte de não mais lidar com certos personagens do Ministério Público que faziam do abuso de prerrogativa um exercício diário e que, quando questionados, chegavam ao ponto de invocar como prova de sua absoluta correção o fato de ser socialista e de ser sua tarefa destruir o capital. Assim relatou matéria do consultor jurídico de 3 de setembro de 2004, que noticia que um determinado procurador da República moveu uma ação de improbidade contra empresário, sendo a petição inicial da ação for extraída de arquivo gerado no computador de advogado de outro agente empresarial que, incidentalmente, era arqui-inimigo do futuro réu. Pasmem, a confecção da exordial acusatória foi cometida ao principal agente econômico interessado na propositura e provimento da ação. O título é Luiz Francisco usou arquivo de empresa para gerar denúncia. O referido inquisidor foi alvo de mais de 40 representações, todas tratadas sem a devida prioridade que os fatos exigiam. Recebeu em retribuição a tão larga ficha corrida, haja proverbial impunidade corporativista que paira na classe. Com tal incentivo, não podemos assustar que, anos após, uma integrante do Ministério Público não tenha se sentido minimamente constrangida quando se dispôs ao lastimável papel de redigir uma minuta de petição de impeachment de ministro do Supremo em assessoria a certo causídico, cujo amargor que diuturnamente destila não é inteiramente dissociado ao fato de que esta Corte contrariou certos interesses de seus clientes. O episódio conhecido envolvendo aquela fundação de Curitiba, também chamada, popularizada, de Fundação Dallagnol, em que um dado advogado se consorciou, professor da USP, se consorciou, não é professor da USP, é ex-professor da USP, e se consorciou para proteger os seus clientes e receber esse dinheiro via esta ação. Isso só foi travado graças à iniciativa da ex-procuradora-geral, doutora Raquel, que veio uma ação distribuída ao ministro Alexandre de Moraes. Todos sabem que eu estou falando do doutor Carvalhosa, que estava consorciado nisso. Vejam, senhores, portanto, como isso é delicado. Marcou-me muito, senhor presidente, um episódio que vivi quando da minha passagem pelo cargo de advogado-geral da União. O então secretário de Fazenda, Everardo Maciel, foi alvo de uma condução coercitiva em ação que discutia caso de funcionário afastado do órgão. Determinado procurador da República requisitou força policial para conduzir debaixo de vara o secretário. Ao produzir informações, as enderecei ao Procurador-Geral da República, porque assim era e é o comando do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei Complementar 75 de 93. Pois bem, o integrante do Ministério Público Federal, talvez afetado em seus brios, afastou a constitucionalidade de tal norma e moveu, em meu desfavor, uma ação de improbidade administrativa, posteriormente arquivada, claro, dado o seu caráter manifestamente improcedente. Indago, o que aconteceria se fosse aplicada aos membros do Ministério Público a métrica que, usualmente, alguns integrantes dessa carreira utilizam com prefeitos e demais gestores públicos? Eu não vi nas sustentações feitas por parte do Ministério Público nenhuma preocupação com essa temática. Propostas de corrigendas, ações coletivas para evitar a aventura pessoal e tudo mais.
Em 18 de julho deste ano, o Jornal Estado de São Paulo destacou em editorial a criação de um novo penduricalho aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público: a gratificação por acúmulo de processos. É decorar frade de pedras. A criação de benefícios sem previsão legal ou previsão orçamentária, quanto menos senso de realidade. Igualmente desconcertante é saber que ação de improbidade alguma foi proposta para combater essa heterodoxia orçamentária. E, normalmente, não se fazem ações quando envolvem as próprias iniciativas do órgão ministerial. Mas tais exemplos não são nada quando comparados às ações de improbidade que versavam sobre o PROER, Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, medida adotada no contexto de política pública de evitar o colapso de um dos pilares da economia nacional, as instituições financeiras. O tema era urgente e necessário para impedir a falência sistêmica do sistema financeiro nacional à época, servindo aos interesses da coletividade. À época, o Banco Central justificou a adoção de tal política pública com sólida prognose, que objetivou justamente a construção de sistema preventivo da crise financeira, baseado na experiência internacional, provendo o Banco Central com o aparato legal de que necessitava para conduzir o sistema financeiro a um novo modelo, outorgando-lhe o poder de deixar no sistema somente as instituições que tiverem saúde, liquidez e solidez. A despeito de todas as evidências empíricas e da complexidade técnica dos atos submetidos ao escrutínio judicial, agentes públicos responsáveis pela formulação de políticas públicas urgentes e relevantes para os destinos do país foram acoimados com gravíssimos mecanismos processuais, que de instrumentos de tutela de probidade administrativa transformaram-se em veículos de perseguição política. Pessoas até hoje de reputação ilibada, como o ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, o ex-ministro da Fazenda, das Relações Exteriores, do Orçamento das Relações Exteriores, Serra, e o ex-ministro Pedro Parente. Em decorrência de várias condenações proferidas no bojo dessas ações de improbidade, propostas perante a 20ª e a 22ª Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, houve o ajuizamento da reclamação 2186 perante esta Corte, inicialmente sob a minha relatoria. A decisão chega a ser, senhores ministros, caricata, porque mandava essas pessoas devolver todos os recursos gastos com o PROER. Simples assim. Eram 3 ministros que teriam que devolver todo o montante gasto com o PROER. Numa das sentenças, o juiz, ministro André, era tão cauteloso dizendo: eu não vou suspender os direitos políticos, só vou me limitar a determinar o ressarcimento. Eu até à época brinquei com o Pedro Parente, falei, mas ele foi muito sensível, porque mandou dividir por 3 tudo o que se gastou no PROER. Chacotas à parte, presidente, veja a que ponto se chegou. O PROER hoje é dito como talvez uma das melhores concepções para a defesa do sistema financeiro nacional. Não obstante, até hoje, essas pessoas respondem por ação de improbidade. E eu, então, dizia que isso estava sob a minha relatoria. Ao conceder a medida liminar requerida em 3 de outubro de 2002, pontuei a gravidade do regime de improbidade administrativa e muito assemelhada àqueles dos crimes comuns e dos crimes de responsabilidade. Assim, para aqueles que ignoram as gravosas consequências atribuídas aos atos de improbidade, equivalentes àquelas de tipos penais, e afirmam a existência de anistia geral com a nova lei, concito-os a reflexão em torno do caso PROER,
e de tantos outros que demandaram a atuação legislativa corretiva. É em virtude dessa experiência institucional, com avanços e injustiças, que o artigo 17d da nova Lei de Improbidade Administrativa assenta o caráter sancionatório da ação de improbidade destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, de modo que não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. É premente evidenciar aos plantonistas do rigor sancionatório o tortuoso caminho que nos conduziu à Lei 14.230, de 2021. Se a Lei 8.429/92 consistiu em avanço no combate à corrupção, a Lei 14.230 constitui passo na direção do aperfeiçoamento institucional, da correção de rumos para que o enfrentamento de atos de improbidade ocorra dentro da moldura da Constituição. É preciso deixar claro que o debate em torno das alterações ao regime jurídico da improbidade administrativa insere-se no contexto institucional de um país que luta não apenas contra a corrupção e a má administração da coisa pública, mas também contra as mazelas da infância do Estado democrático de direito. Deixemos de lado expedientes intelectualmente questionáveis, como aquele de rotular a reforma legislativa como um liberou geral. A questão não é de ordem moral. Na esteira do professor Lênin Streck, na democracia, não é a moral que deve filtrar o direito, e sim é o direito que deve filtrar os juízos morais. Feitas essas considerações, que julgo importantes para a compreensão das questões constitucionais em jogo, passo agora, presidente, ao voto. Não é novidade que o cuidado com o patrimônio público ocupou espaço preferencial no projeto constitucional de 1988, como já foi amplamente destacado nos vários votos. A moralidade administrativa foi expressamente alçada ao patamar de princípio da administração pública. Artigo 37. E dessa forma floresceram, no próprio texto constitucional, as bases de novo e autônomo sistema de responsabilização civil de agentes públicos e privados cujas condutas atentam contra a probidade. Os contornos constitucionais desse sistema evidenciam o rigor do Constituinte com os atos de improbidade, no que estabelece que importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ademais, como reforço na proteção da probidade administrativa, sob o ângulo da rigidez do erário, o parágrafo 5º do artigo 37 previu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. O texto constitucional emitiu ao legislador, portanto, diversos comandos para a identificação de grave e abrangente regime de responsabilização de agentes responsáveis por condutas ímprobas, fora da seara penal. Este ponto é importante para a compreensão da abordagem proposta neste voto. É inequívoco que a ação de improbidade administrativa não se desdobra no âmbito penal, bem como que há uma relativa independência entre as esferas, nos termos da parte final do parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal. Trata-se de responsabilidade formada na seara civil, fora do processo penal. Disso não resulta, porém, que a questão esteja definitivamente resolvida com a solução das controvérsias da ação de improbidade administrativa mediante a mera transposição de conceitos e princípios do direito civil. Isso porque o caráter sancionatório e o severo conjunto de responsabilidades atrelado ao regime de improbidade coloca-o em zona de penumbra interpretativa. Nesse sentido, a questão da retroatividade das inovações inseridas pela Lei 14.230 de 2021 relaciona-se profundamente com a natureza das normas de improbidade administrativa, ora agregadas à principiologia do direito penal, ora dele apartadas, com a incidência de regras do direito administrativo sancionador ou, quando menos, do próprio direito civil. Reservadas as devidas vênias, não comungo do entendimento daqueles que posicionam os atos de improbidade administrativa exclusivamente no âmbito do direito civil,
negligenciando o seu inequívoco caráter sancionador, bem como a profunda conexão entre o direito sancionador e o direito penal. Conforme fiz ver no julgamento da reclamação 41.557, São Paulo, a relação entre o direito penal e o direito administrativo sancionador revela um nódulo problemático do sistema penal com o qual a doutrina especializada vem se ocupando desde o início do século XX, quase coincidindo com o desenvolvimento da própria dogmática jurídico-penal moderna, que foi impulsionada por nomes como Bindi, von List e Belling. O ponto central de tensão, para além de traçar uma diferenciação formal e material entre o ilícito penal e o ilícito administrativo, algo que foi objeto de preocupação da doutrina desde a publicação da obra clássica Das Verwaltungsstrafrecht, por Goldschmidt, em 1902, é a limitação do ius puniendi estatal por meio do reconhecimento da proximidade entre as diferentes esferas normativas e da extensão de garantias individuais tipicamente penais para o espaço do direito administrativo sancionador. Nessa linha, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos estabelece, a partir do paradigmático caso Ostuck, já citado agora pelo ministro Lewandowski, em 1984, um conceito amplo de direito penal que reconhece o direito administrativo sancionador como autêntico subsistema da ordem jurídico-penal. A partir disso, determinados princípios jurídico-penais se estenderiam para o âmbito do direito administrativo sancionador, que pertenceria ao sistema penal em sentido lato. Estou citando a Ana Carolina Oliveira, Direito de Intervenção e Direito Administrativo Sancionador. A doutrina e a jurisprudência dos tribunais patos têm se inclinado pela aplicabilidade dos direitos e garantias constitucionais de cunho marcadamente penal no que se refere à interpretação de normas jurídicas sucessivas que relevem ou minorem sanções a pessoas físicas e jurídicas, incluindo as de direito público, direito sancionatório estatal. Especificamente, em relação aos atos de improbidade administrativa, desde a edição da Lei 8429 de 92, debrucei-me sobre o tema, uma vez que a posição sistêmica dos atos de improbidade administrativa causavam, e em alguma medida ainda causam, certa perplexidade, sobretudo quando consideradas as consequências jurídicas atribuídas a essas condutas. Com efeito, as sanções reservadas aos atos de improbidade são graves e, em grande parte, equiparadas àquelas atreladas à prática de crime comum, conforme evidenciado pelo próprio artigo 15 da Constituição Federal, que, em seu inciso 3º, atribui à condenação criminal transitada em julgado a mesma consequência no tocante aos direitos políticos daquela atribuída às condutas ímprobas. Essa penalidade de suspensão dos direitos políticos também está presente no sistema de responsabilidade política administrativa de agentes políticos, os denominados crimes de responsabilidade. Basta observar que o presidente da República, se condenado pelo Senado em processo de impeachment, pode ser inabilitado para o exercício da função pública pelo prazo de 8 anos, artigo 52, parágrafo único da Constituição. Também os ministros de Estado, os ministros do Supremo e o Procurador-Geral estão sujeitos à inabilitação para o exercício de qualquer função pública em virtude da prática de crime de responsabilidade, por força do artigo 2º da Lei 1079 de 1950. No que concerne à sanção de perda do cargo ou função pública, novamente os sistemas penal, de improbidade administrativa e de crimes de responsabilidade mostram-se coincidentes. Todos preveem a possibilidade de condenação do imputado a essa drástica penalidade. Salientei essa superposição de regimes de responsabilidade em voto proferido no julgamento da reclamação 2038. Acórdão publicado no DJ de 18/4/2008. Em verdade, manifestei-me há muito sobre o tema, cujo estudo em coautoria com o professor Arnoldo Valdo, publicado em março de 97 no jornal Correio Brasiliense, competência para julgar improbidade administrativa. Naquele estudo de 97, firmou-se posicionamento no sentido de que as ações de improbidade ajuizada contra as referidas autoridades
deveriam observar a regra de competência fixada no artigo 102, 1c da Constituição. Registrou-se ainda que tal prerrogativa constitucional de foro decorreria não em razão de qualquer suspeição contra o juiz de primeiro grau, mas fundamentalmente em decorrência do significado da decisão no quadro político institucional. Afirmou-se, ademais, que a simples possibilidade de suspensão de direitos políticos ou a perda de função pública isoladamente considerada seria suficiente para demonstrar o forte conteúdo penal com incontestáveis aspectos políticos da ação de improbidade. Nesse ponto, seguindo a doutrina, observou-se que a sentença condenatória proferida nessa peculiar ação civil é dotada de efeitos que, em alguns aspectos, superam aqueles atribuídos à sentença penal condenatória, sobretudo na perspectiva do equilíbrio jurídico institucional. Tal observação, registrou-se, daria razão àqueles que entendem que, sob a roupagem da ação civil de improbidade, o legislador acabou por elencar, na Lei 8429, de 92, uma série de delitos que, teoricamente, seriam crimes de responsabilidade e não crimes comuns. Lembrou-se também que muitos dos ilícitos descritos na Lei de Improbidade configuram igualmente ilícitos penais, que podem dar ensejo à perda do cargo ou da função pública, como efeito da condenação, como fica evidenciado pelo simples confronto entre o elenco de atos de improbidade, constante do artigo 9º da Lei 8429, com os delitos contra a administração. Tal coincidência, afirmou-se, evidenciaria a possibilidade de incongruências entre as decisões na esfera criminal e na ação civil, com sérias consequências para todo o sistema jurídico. Decorridos mais de 5 anos, dizia a época, da publicação do referido estudo, podemos verificar hoje que as reflexões ali colocadas jamais poderiam ser consideradas meras especulações abstratas. Multiplicam-se as ações de improbidades ajuizadas em primeira instância, com o propósito de afastar de suas funções autoridades que gozam de prerrogativa constitucional de foro. Por isso dizia, hoje tenho a firme convicção de que os atos de improbidade descritos na Lei 8429 constituem autênticos crimes de responsabilidade. Ainda no âmbito doutrinário, o saudoso ministro Teori Zavascki também delineou os contornos severos das ações de improbidade, edificando com proficiência a distinção entre a tutela sancionatória da ação de improbidade e a tutela meramente ressarcitória. Dizia Sua Excelência, então, a ação de improbidade administrativa tem, como se disse, caráter eminentemente repressivo. Ela não se presta a prevenir a lesão ao direito, mas se destina, sim, a aplicar sanções, o que tem por pressuposto necessário a anterior ocorrência do ilícito. Cumpre enfatizar que o termo sanção aqui utilizado, no seu sentido lato, para significar a generalidade das consequências jurídicas decorrentes do descumprimento da norma. Considerar essa circunstância é importante, dizia Sua Excelência, para a adequada compreensão e interpretação da lei de improbidade, na qual, conforme se verá, há previsão de sanções diversas, com naturezas distintas, regidas por princípios diferentes. Por outro lado, há sanções com natureza eminentemente punitiva. Ao contrário das sanções civis, sua função não é a de recompor o patrimônio material ou moral lesado, e nem a de desfazer os atos contrários ao direito, recomposição do patrimônio jurídico, e sim a de punir o infrator aplicando-lhe um castigo. Realça-se nelas o elemento aflitivo, do qual decorre, entre outras consequências, a força pedagógica e intimidadora de inibir a reiteração da conduta ilícita, seja pelo apenado, seja por outros membros da sociedade. Tais sanções, aqui num sentido estrito, compõem-se o ius puniendi do Estado, cuja face mais evidente é a da repressão de ilícitos penais, mas que se manifesta também em ilícitos administrativos e disciplinares. Relativamente a elas, o regime jurídico é completamente diferente do previsto para as sanções civis. Sujeitam-se, entre outros, aos princípios da legalidade, da tipicidade, da individualização da pena, da presunção de inocência, o que traz significativos reflexos no plano do processo. E concluía, então, Sua Excelência,
Por isso, embora não se possa traçar uma absoluta unidade de regime jurídico, não há dúvida de que alguns princípios são comuns a qualquer sistema sancionatório, seja nos ilícitos penais, seja nos administrativos, entre eles o da legalidade, ou da tipicidade, ou da responsabilidade subjetiva, o do non bis in idem, o da presunção de inocência e o da individualização da pena, aqui enfatizados pela importância que tem para a adequada compreensão da lei de improbidade administrativa. A coincidência de regimes não se restringe às consequências dos atos inquinados, alcançando também seu próprio conteúdo, já que a tutela da probidade administrativa é objeto de inúmeros tipos penais, assim como dos tipos abertos referentes a infrações políticas administrativas. A ressaltar essa ótica, são crimes de responsabilidade as seguintes condutas, quando atribuídas ao Presidente da República e aos Ministros de Estado. Artigo 9º da Lei 1079 de 50. Omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo. Não prestar ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior. Não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição. Infringir, no provimento dos cargos públicos, as normas legais. Usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Essas condutas enquadram-se em maior ou menor grau nos tipos de improbidade administrativa, elencados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8429 de 92. Não vislumbro como cindir de forma absoluta o tratamento conferido aos atos de improbidade administrativa daquele da seara criminal, sobretudo quando em jogo as garantias processuais. Nesse ponto, consigno que a literalidade do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, não inviabiliza a aplicação da regra da retroatividade da norma sancionatória mais benéfica. Porque a retroatividade da norma penal mais benéfica ao réu consubstancia direito fundamental e, como tal, não comporta interpretação restritiva na esteira do entendimento consolidado desta Corte. É dizer, se há identidade de substratos fáticos para a incidência do direito, do que não se tem dúvida pelo exposto até aqui, descabe articular com leitura textual limitadora da eficácia normativa de direito fundamental. A bem da verdade, a própria Lei 13.420, de 2021, afirmou o caráter 14.000 sancionatório da norma, apartando-a definitivamente das ações civis, tanto em relação à principiologia quanto no que concerne à finalidade dos institutos. Artigo 1º, parágrafo 4º. Aplicam-se ao sistema de improbidade, disciplinado nesta lei, os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Artigo 17d, já mencionado agora no voto do ministro Lewandowski. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta lei e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Diante da incidência do poder punitivo estatal, que se apresenta único quando considerados o direito penal e os atos de improbidade, em relação às sanções aplicadas e ao próprio conteúdo das condutas, é imperiosa, a meu ver, a aplicação dos direitos e garantias fundamentais pertinentes, independentemente da sua natureza penal. Assim dispõe no campo convencional o artigo 9º do Pacto de San José, cujo âmbito de incidência material recai sobre normas sancionadoras extrapenais em geral, preconizando a retroatividade da norma sancionadora mais benéfica. Transcrevo. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável.
tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será, por isso, beneficiado. Nesse diapasão, Rodrigo Bittencourt Modrovic e Guilherme Pulp da Nóbrega advertem que o dispositivo da Convenção Americana, ao replicar o princípio da retroatividade da lei benigna, não o cingiu à norma penal, de modo que, sabido ostentar a referida convenção em status supralegal, sua dicção sozinha já haveria de se sobrepor à legislação infraconstitucional, particularmente no que concerne à interpretação sobre a extensão dos efeitos de alterações positivas. Lei de improbidade comentada. Assim, considerada a proximidade ontológica dos regimes jurídicos de combate a atos de improbidade administrativa e de persecução criminal, com sanções de grau similar de gravidade, impõe-se, a meu ver, a incidência da garantia da retroatividade da norma sancionadora mais benéfica. Portanto, uma vez demonstrada a pertinência da retroatividade da norma de improbidade administrativa mais favorável ao réu, cumpre analisar se os dispositivos da Lei 14.320 controvertidos neste processo são efetivamente benéficos ao réu, à natureza jurídica dos institutos de direito material ou processual. Quanto ao segundo tópico, já tive a oportunidade de rememorar, em sede doutrinária, a existência de corrente, segundo a qual, na linha do disposto na norma constitucional, do artigo 39, a proteção oferecida restringe-se ao direito penal material, não estando abrangidas as normas de processo e de execução. Adverte Francisco de Assis Toledo, Princípios Básicos do Direito Penal, que essa orientação há de aplicar-se a normas de caráter estritamente processual e não aquelas normas eventualmente localizadas em estatutos processuais ou de execução, mas de caráter nitidamente material, como as que regulam a decadência do direito de queixa ou de representação, a renúncia, o perdão, direitos do preso ou do condenado. Cumpre, portanto, identificar e distinguir normas materiais e processuais da Lei de Improbidade Administrativa para os fins de aplicação dos princípios de direito intertemporal. É o que se passa a examinar nos tópicos subsequentes. A Lei 14.320 de 2021 alterou significativamente o panorama do elemento subjetivo das condutas consideradas ímprobas, assentando a necessidade de dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive para o artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Até o advento da reforma legislativa, a Lei 8429 admitia que aos atos de improbidade administrativa causadores de prejuízo ao erário bastaria o elemento culpa para sua configuração, sendo prescindível a presença de dolo. A Lei 14.320 de 2021, na esteira de robustas críticas doutrinárias e diante da perplexidade dos tribunais na delimitação do conceito de culpa, modificou o panorama subjetivo das condutas ímprobas para tornar o dolo a pedra de toque do sistema de improbidade. Não é difícil concluir, portanto, que a nova normatização do tema alterou o elemento central da própria tipificação das condutas ímprobas, de modo a subtrair do escopo da regra repressiva inúmeros atos que, malgrado eventualmente ilegais ou imorais, não foram praticados de forma comprovadamente dolosa. A lei mais benigna será aquela lei que, de qualquer forma e tendo em vista a situação concreta, revela-se mais favorável ao agente no que concerne ao crime ou à pena. Segundo Francisco de Assis Toledo, reputa-se mais benigna a lei na qual forem ampliadas as hipóteses de inimputabilidade, de atipicidade, de exclusão da ilicitude, de exclusão de culpabilidade ou de isenção da pena. A exclusão dos atos culposos do âmbito de incidência da norma sancionatória constitui nítida hipótese de ampliação das situações de atipicidade, que inequivocamente conduzem à retroatividade da norma.
E por se tratar de norma de direito material, porque concernente aos elementos que conformam a própria definição da conduta penalizada, inexiste controvérsia quanto à incidência da garantia constitucional em tela. Dessa forma, é imperioso reconhecer a retroatividade dos dispositivos da Lei 14.320, de 2021, que impuseram a presença do dolo no elemento subjetivo da conduta para a configuração de todo e qualquer ato de improbidade administrativa. A Lei 14.320, de 2021, também implementou substancial modificação, como já foi ressaltado, no regime de prescrição da pretensão estatal relativamente aos atos de improbidade administrativa. O prazo foi unificado em 8 anos, assim como o termo inicial, agora consistente na ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Artigo 23. A sistemática anterior previa o prazo quinquenal, mas termos iniciais que acabavam por alargar o lapso total, como o término do mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. E a data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do artigo 1º desta lei. Além da modificação dos termos iniciais, a nova lei introduziu a prescrição intercorrente na sistemática da improbidade, configurada quando entre os marcos interruptivos do prazo transcorrer lapso superior a 4 anos. Não é exagero afirmar que a nova lei revolucionou a dinâmica da prescrição das ações de improbidade. Esse movimento do legislador está inserido em propósito mais amplo de alterar o eixo deontológico da lei de improbidade administrativa, agora orientado pelo reconhecimento expresso de seu caráter sancionatório, com as consequências que lhes são próprias, sobretudo no que concerne ao plexo de garantias assegurado aos réus. Isso não significa, evidentemente, que a nova sistemática necessariamente será favorável a todos os réus. Haverá situações em que o prazo quinquenal e os termos iniciais da lei anterior serão menos gravosos que o novo prazo de 8 anos, mesmo com os marcos interruptivos e a prescrição intercorrente. Assim, diversamente do que ocorre com o elemento subjetivo do ato de improbidade, as circunstâncias da prescrição, em cada caso concreto, revelarão se a nova lei de improbidade é mais favorável, vedada, evidentemente, nos termos da consolidada jurisprudência do Supremo, a combinação de leis. Estou citando o RE 600-817, tema 169 da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. Uma vez assentado o caráter mais benéfico da nova regência da prescrição, a depender do caso concreto, convém analisar se a natureza jurídica do Instituto abre campo à incidência da norma mais favorável ao réu. E, ao fazê-lo, consigno que, segundo o posicionamento do Supremo, as normas sobre prescrição são de direito material, aplicando-se-lhes os princípios do direito intertemporal. Transcrevo por todos os precedentes algumas emendas. O que se discute é se a prescrição ocorreu ou não anteriormente à reclamação ajuizada vários anos antes da promulgação da atual Constituição. Portanto, o preceito contido na atual Carta Magna sobre a prescrição trabalhista não é aplicável a fato que se teria ou não consumado no passado, pois a eficácia imediata da Constituição só alcança os efeitos futuros de fatos passados, retroatividade mínima, e não os fatos consumados no passado. Ademais, a questão da prescrição da pretensão é matéria que se situa no âmbito do direito material e não na esfera do direito processual. Agravo a que se nega provimento. Esse é um caso da relatoria do ministro Moreira Alves. E outro caso, nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível a aplicação retroativa do artigo 366 a fatos praticados antes da Lei 9271 de 96, por se tratar de norma de conteúdo misto de direito material penal e processual penal, mais gravosa ao acusado, pois impede o curso da prescrição. RHC 105.730, da relatoria do ministro Teori Zavascki. Por conseguinte, o Instituto da Prescrição Geral, por ser de direito material, comporta a retroatividade da norma mais favorável, nos termos do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. Contudo, o tema ganha em complexidade quando enfrentado o dilema da retroação
da prescrição intercorrente, sob o prisma de normas processuais e de direito material. Como já adiantado, as normas processuais, mesmo em direito penal, não poderiam retroagir, ainda que para beneficiar o réu, tendo em vista o brocardo tempus regit actum, CPP, artigo 2º. E a prescrição intercorrente configura-se como modalidade específica, cujos contornos e finalidades a diferenciam da prescrição geral. Enquanto esta busca especialmente assegurar a estabilidade das relações sociais e a segurança jurídica, evitando que a persecução estatal seja deflagrada extemporaneamente, a prescrição intercorrente diz com os desdobramentos processuais da ação já iniciada, homenageando a garantia constitucional da duração razoável do processo. Noutros termos, essa modalidade envolve a delimitação do próprio desenvolvimento do processo, funcionando como elemento de preclusão dos atos das partes e do Poder Judiciário. A ressaltar essa ótica, a sua referência de contagem são os marcos interruptivos da prescrição geral, consubstanciados, por sua vez, em eventos processuais, como a sentença e o acórdão condenatórios. Nessa linha, a prescrição intercorrente surge como fenômeno eminentemente processual, diferenciando-se da prescrição geral pelo seu prazo, pela contagem e pela finalidade. Reforço, neste ponto, que a prescrição intercorrente rege a dinâmica de funcionamento do próprio Poder Judiciário na interação com as partes. Essa circunstância é importante porque impacta elemento crucial para a definição da retroatividade dessa norma. Com efeito, a Lei 14.230 de 2021 criou prazos para os juízes conduzirem a bom termo as ações de improbidade. Lapsos temporais até então inexistentes. Rememora a propósito que a jurisprudência do STJ era inequívoca quanto à inexistência de prescrição intercorrente no âmbito da improbidade administrativa. Estou citando o RESP da relatoria da ministra Eliana Calmon. Assim, toda a atividade persecutória do Estado era fundada na prescrição quinquenal, interrompida pelo ajuizamento da ação de improbidade, sem que houvesse prescrição intercorrente a balizar a atuação estatal. Retroagir essa inovação legislativa implicaria vincular a prestação jurisdicional a parâmetros temporais inexistentes à época de sua prática. Dessa forma, concluo que, diferentemente do que ocorre com a nova regra de prescrição geral e com a conformação dos elementos subjetivos dos atos de improbidade, a prescrição intercorrente não deve retroagir para alcançar processos que tramitavam antes da vigência da Lei 14.230, tendo em vista sua natureza processual. Eu vou me encaminhando, presidente, para o final, dizendo o seguinte: o reconhecimento da retroatividade dos dispositivos relativos ao elemento subjetivo dos atos de improbidade administrativa e ao novo prazo prescricional, assim como a afirmação da irretroatividade da prescrição intercorrente, todos inseridos na lei pela Lei 14.320, impõe análise cuidadosa do alcance do entendimento. Com efeito, muito embora a retroação dessas questões decorra de garantia constitucional, há espaço de conformação e calibragem que deve ser observado, não só para a adequação desse direito a outros princípios com assento constitucional, como também para orientar a aplicação desse direito aos casos concretos. A ressaltar essa ótica, o próprio Código Penal estabelece em seu artigo 2º que ninguém pode ser punido por fato que a lei deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, resguarda-se a reversão de eventuais efeitos extrapenais do pronunciamento jurisdicional. Entendo que o tratamento conferido no âmbito do direito penal constitui baliza adequada para a aplicação retroativa dos dispositivos em tela, mantendo-se coerente com a premissa até aqui defendida da proximidade entre a persecução criminal e o sistema de combate a atos de improbidade administrativa. Nessa linha, a regra geral da aplicação retroativa dos dispositivos da Lei 14.230 é a imediata paralisação dos efeitos pendentes da sentença condenatória, independentemente do trânsito em julgado. É dizer, a penalidade de suspensão de direitos políticos, cujo lapso ainda não se esvaiu, o ressarcimento e a multa inadimplidos ou adimplidos parcialmente e a perda da função pública não implementada devem ter sua execução imediatamente cessada. Entretanto, os efeitos já exauridos da sentença condenatória não são impactados pela nova legislação. O montante pago a título de multa
ou ressarcimento ao erário não pode ser reavido por força da superveniente atipicidade da conduta. Tampouco a perda da função pública devidamente formalizada pode ser revertida por força da retroatividade das novas disposições. No tocante à prescrição intercorrente, embora não haja retroatividade, tenho que a regra de transição estabelecida pelo artigo 1056 do Código de Processo Civil constitui parâmetro adequado para o tratamento dessa modalidade prescricional em relação aos processos que já tramitavam com o advento da reforma legislativa. De acordo com o preceito, considerar-se-á como termo inicial do prazo de prescrição previsto no artigo 924, inciso 5º, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código. Assim, para as ações de improbidade ajuizadas antes do advento da Lei 14.230, o termo inicial da prescrição intercorrente é o dia 21 de outubro de 2021, data de vigência da nova normatização, independentemente dos marcos interruptivos eventualmente implementados durante o processo. Essa interpretação, além de coerente com a sistemática processual de funcionamento da prescrição intercorrente, mostra-se alinhada com o artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, segundo o qual a ação de improbidade seguirá o procedimento comum previsto na Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Dessa forma, proponho as seguintes teses de julgamento. 1. São atípicos os atos de improbidade administrativa praticados culposamente sem a comprovação de dolo antes de 21 de outubro de 2021, tendo em vista a retroatividade da Lei 14.230 de 2021. O novo prazo prescricional, previsto no artigo 23 da Lei 8429 de 92, na redação conferida pela Lei 14.230, retroage para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes da vigência da nova lei. A retroatividade da Lei 14.230 de 2021 para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes de sua vigência opera-se independentemente do trânsito em julgado, ressalvados os efeitos já exauridos da sentença condenatória e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, tema 897 da repercussão geral. E 4. A prescrição intercorrente prevista no parágrafo 8º do artigo 23 da Lei 8429 não retroage para atingir ações de improbidade ajuizadas antes do advento da Lei 14.230 de 2021, considerada sua natureza processual. O termo inicial da prescrição intercorrente relativo a processos deflagrados antes da Lei 14.230 é 21 de outubro de 2021, data da vigência do diploma. E passo a aplicar, então, a tese de julgamento ao caso concreto. E digo, o recurso extraordinário com agravo que centraliza esse tema de repercussão geral origina-se de ação civil pública ajuizada pelo INSS com base na Lei de Improbidade Administrativa em face de Rosemary Terezinha Córdova, com o objetivo de condená-la ao ressarcimento de alegados prejuízos sofridos em razão da atuação da requerida como procuradora contratada para defender em juízo os interesses do INSS. O juiz de primeiro grau proferiu sentença que julgou improcedentes os pedidos. O acórdão desafiado pelo recurso extraordinário cassou a sentença, determinando a reabertura da instrução processual. Após entender inadequados os procedimentos formados pelos temas 666 e 897 da repercussão geral, em virtude da ordem de reabertura da instrução processual para averiguar se a natureza do ato de improbidade supostamente praticado afetou seu conhecimento do tribunal, o tema ora em discussão. A solução da questão trazida ao conhecimento da Corte no recurso extraordinário passa pela aplicação da tese do julgamento ora proposta, segundo a qual o número primeiro ora proposta, segundo a qual são atípicos os atos de improbidade administrativa praticados culposamente sem a comprovação de dolo antes de 21 de outubro de 2021, tendo em vista a retroatividade da Lei 14.230 de 2021. Com efeito, a Lei 14.320 alterou radicalmente o panorama dos elementos subjetivos dos atos de improbidade administrativas para excluir a possibilidade de repressão
com base na Lei 8429 de 92, de condutas culposas. Nesse sentido, colho dos autos que o INSS pleiteou, na petição inicial da ação civil pública, a condenação da ré ao ressarcimento de prejuízos decorrentes de sua conduta negligente e desidiosa na defesa da autarquia. Confira-se a propósito o enquadramento fático realizado pelo magistrado na sentença. A autarquia autora atribuiu à autora ato de improbidade em razão da negligência na atuação como advogada credenciada do INSS. De plano, exclui-se dolo, direto ou eventual, porque a negligência provém do elemento subjetivo culpa. A requerida informou que teve sob sua responsabilidade, entre os anos de 94 e 99, cerca de 6 mil processos judiciais nos quais trabalhou. O autor aponta na petição inicial 15 processos em que houve perda de prazo para a prática de ato processual que competia à requerida. Não descuido que o fato de não lhe serem fornecidos os cálculos dos julgados que demandavam a apresentação de embargos não impediria a requerida de apresentar em juízo as petições cabíveis, mesmo não instruídas. Porém, o número de atos processuais não praticados em razão da suposta negligência da ré em 15 processos é um número absolutamente aceitável ao se considerar que a requerida atuava em cerca de 6 mil processos. Malgrado seja possível discutir o acerto do juiz no que concerne à abreviação da instrução probatória, é forçoso reconhecer que se imputou à requerida a prática de atos culposos, não mais sujeitos à persecução estatal com base na Lei de Improbidade Administrativa, considerada a retroatividade ora preconizada. Convém salientar neste ponto que nem mesmo a alegação de que a reabertura da instrução processual é necessária para determinar a presença do elemento subjetivo dolo. Isso porque a Lei 14.230 estabeleceu no artigo 17, parágrafo 10c, que após a réplica do Ministério Público, o juiz proferirá a decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu, sendo-lhe vedado modificar o fato principal e a capitulação legal apresentada pelo autor. Assim, uma vez alegada pelo autor conduta culposa, não se pode mais alterar a capitulação legal, tampouco os fatos, para acrescentar ao conjunto de condutas atribuídas a recorrentes atos dolosos. E sequer há que se falar em irretroatividade do artigo 17, parágrafo 10c, uma vez que sua incidência ocorre por força do princípio do tempus regit actum. Presidente, então, em conclusão, eu estou acompanhando o eminente ministro relator, ainda que por fundamentos diversos, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar extinto o processo. Peço vênia ao eminente relator e proponho, em relação ao tema da repercussão geral, as seguintes teses de julgamento. São atípicos os atos de improbidade administrativa praticados culposamente sem a comprovação de dolo antes de 21 de outubro de 2021, tendo em vista a retroatividade da Lei 14.230. O novo prazo prescricional, previsto no artigo 23 da Lei 8429, na redação conferida pela Lei 14.230, retroage para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes da vigência da nova lei. A retroatividade da Lei 14.230 de 2021 para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes de sua vigência opera-se independentemente do trânsito em julgado, ressalvados os efeitos já exauridos da sentença condenatória e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, tema 897. E 4. A prescrição intercorrente prevista no parágrafo 8º do artigo 23 da Lei 8429 não retroage para atingir ações de improbidade ajuizadas antes do advento da Lei 14.230, considerada sua natureza processual. O termo inicial da prescrição intercorrente, relativa a processos deflagrados antes da Lei 14.230, é 21 de outubro de 2021, data da vigência do diploma. Muito obrigado, ilustre decano, ministro Gilmar Mendes. Muito embora também esteja rouco de Sofia, aliás, o presidente que ouve mais, mas eu vou tentar abreviar, como é do meu dever de ofício aqui, para que depois possamos chegar, depois do intervalo, possamos chegar a uma conclusão sobre essa tese a ser fixada. Bom, no momento atual, que eu considero vigente quanto à interpretação das normas infraconstitucionais, elas devem passar pela lente da Constituição.
Elas precisam ser analisadas à luz da Constituição Federal Brasileira. O artigo 37, parágrafo 4º, dispõe: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento horário na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, quando uma lide não é penal, uma lide é civil. Então, e a própria lei não pode ter o condão de dizer a natureza da ação quando a Constituição é clara ao estabelecer que as ações de improbidade não são ações penais, então o que não é penal é civil. E tanto assim o é, e aqui foi mencionado pelo ministro Gilmar Mendes, mas há vários e vários dispositivos que subsumem essa ação de improbidade ao Código de Processo Civil, numa demonstração inequívoca de que nós estamos diante de uma ação de natureza civil, em que se aplica o Código de Processo Civil. E o que diz o Código de Processo Civil, ao enunciar na parte geral, e é a vez primeira que se tem um Código de Processo com uma parte geral indicando, digamos assim, ritos improcedentes, injudicando para o magistrado. Nós nunca tivemos um código com uma parte geral e uma parte especial. Olha o que diz o artigo 14 do novo Código. A norma processual, já que estamos no campo de uma ação civil, não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Então, de que, à luz dessa compreensão sintética, porque eu trouxe um voto longo, eu verifico o seguinte: em primeiro lugar, assiste razão ao relator ao assentar que foi excluída a modalidade culposa nas ações de improbidade. Então, as ações que já transitaram em julgado, não tenho a menor dúvida de que não são atingidas. Mas, como se aplica aos processos pendentes, o juiz, a possibilidade jurídica do pedido, ela tem que ser analisada até o final do processo, como a legitimidade das partes e como o interesse de agir. Ora, se a lei excluiu a culpa como modalidade de ação ímproba, no momento de sentenciar, o juiz não terá como tipificar essa conduta culposa como uma conduta ímproba, porque a nova lei excluiu essa categoria de improbidade culposa. E, portanto, nesse momento, desapareceu a possibilidade jurídica do pedido, porque a própria lei se aplica imediatamente excluiu a culpa e o juiz, então, deve proceder tal como aqui, acho até que quase unanimidade no provimento do recurso extraordinário, exatamente porque a culpa foi eliminada. Por outro lado, seguindo a coerência com o meu raciocínio, a prescrição com a devida vênia é instituto de natureza processual, desde digamos assim, a introdução à ciência do direito, se estabelece que a prescrição é da ação, e a ação é um instituto de direito processual, e a decadência é do direito, e é um instituto de direito material. Ora, a prescrição em sendo de natureza processual, e há uma divisão muito grande na doutrina, que está aqui no meu voto, a natureza processual, a regra da prescrição intercorrente se aplica imediatamente. Eu não admito a retroação da lei para excluir improbidades pretéritas que foram promovidas segundo a lei da época. Mas, nos processos pendentes, a prescrição, ela se aplica, a prescrição intercorrente se aplica a partir, como também destacou o ministro Gilmar, a partir da data da vigência da lei. Então, a prescrição intercorrente, a partir de 2021, dessa data da lei, ela é aplicável aos processos pendentes. Então, os marcos interruptivos, os prazos, aos processos pendentes que ainda estão sendo julgados, ela se aplica.
a partir da lei, não para trás, prospectivamente. Marcos temporais prospectivos, prazos prescricionais prospectivos. E, assim, eu entendo que, dando-se provimento ao recurso ordinário, no meu modo de ver, em razão da impossibilidade jurídica de condenação por culpa respeitada a coisa, julgada, e aplicando-se a lei aos processos pendentes, contando-se novos marcos interruptivos a partir da data da publicação da lei, que é o que consta do meu voto, eu entendo que eu mais me aproximo, com todas essas posições, do voto do eminente ministro relator, que pede a palavra. Então, é assim que eu voto, a secretaria anota, pode até anotar de forma sintética que eu acompanho o voto do relator pelos fundamentos que eu suscitei, que são fundamentos, todos eles de natureza processual. Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu havia antes falado com Vossa Excelência, eu fiz uma tabela aqui para facilitar e depois, acho que depois para que a gente possa votar a tese. Porque são, na verdade, 4 pontos principais. Houve unanimidade, todos os ministros concordam que os atos de improbidade atualmente são só dolosos, e também unanimidade no tocante ao provimento do recurso, do caso concreto. Aí são 4 os pontos importantes da ação. Ato culposo com condenação transitada em julgado. Nós temos 6 votos para irretroatividade. O voto do relator, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e o presidente, ministro Luiz Fux. Então, a maioria pela irretroatividade. 3 votos pela retroatividade, ministro Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e 2 votos pela possibilidade e retroatividade, em princípio, mas pela possibilidade de ação rescisória, ministro André Mendonça e ministro Ricardo Lewandowski. Então, aqui a maioria se formou com voto do relator. Que isso, aliás, sem prejuízo da beleza da questão trazida pelo ministro André Mendonça, isso não era objeto da cognição do tribunal, o cabimento ou não da ação rescisória. O segundo ponto, ato culposo praticado, ato de improbidade culposo, praticado antes da lei, mas sem condenação transitada em julgado. Aqui também se formou maioria acompanhando o relator com fundamentos diversos. Eu entendo que é não ultratividade, e a maioria a retroatividade. Então, aqui acompanharam o relator, o ministro André Mendonça, o ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Gilmar Mendes e ministro presidente Luiz Fux. 7 votos aqui pela retroatividade ou não ultratividade. Em outras palavras, o que não transitou em julgado, o ato culposo não transitado em julgado, deve ser extinta a ação. Eu faço na tese que iremos discutir depois, já havia feito, e acho que isso fica reforçado pela observação feita pelo ministro Roberto Barroso e pela ministra Rosa Weber, eu coloco que o juiz não é automático, o juiz deve analisar se aquele caso realmente é dolo ou culpa, porque várias vezes foi quase uma imputação genérica, então deve ser analisado. Então, ministro, 7 votos... Ministro Alexandre, Vossa Excelência permite, por favor. Como suscitei a divergência, o presidente me permite, apenas para ter presente este ponto. Isso não significa que a incidência dos efeitos da nova lei aos fatos pretéritos gerará a extinção automática das demandas. Até eu fiz questão de colocar na tese, o juiz deve analisar, o membro do Ministério Público vai peticionar e o juiz deve analisar, porque várias vezes realmente a ação de improbidade, como não se exigia a definição de dolo ou culpa, acaba falando, artigo 10, inciso 3º, sem pontuar se era dolo ou culpa. Ficaram vencidos, nesse caso, o ministro Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e a ministra Carmen Lúcia. Ministro Alexandre, por favor.
Realmente, eu me filiei a esta tese. Agora, isso não significa que o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, ele tem a responsabilidade de não dar andamento em ações temerárias, né? Quer dizer, eu acho que nós temos que confiar no Ministério Público brasileiro. Quer dizer, muitas vezes as ações são genéricas, como diz Vossa Excelência, mas o próprio Ministério Público, à luz desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o entendimento e a vontade do legislador, ele deverá se conter e fazer verificar quais são aquelas ações que têm condições de prosperar. Vossa Excelência, até informalmente e de modo muito pertinente, nos revelou, e eu concordo com isso, que se uma ação foi iniciada com base apenas numa improbidade de natureza culposa, o juiz não terá nem dispositivo legal no qual se basear para a condenação. Falta a possibilidade. Exatamente. Exatamente. O terceiro ponto importante, a questão da prescrição intercorrente. Também aqui, a maioria acompanhou o meu voto, o voto do relator. Aqui foram 9 votos. Além do relator, o ministro André Mendonça, o ministro Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Ricardo Lewandowski, o ministro Gilmar Mendes e o presidente, ministro Luiz Fux, pela não retroatividade da prescrição intercorrente. O prazo começa a contar a partir da publicação da lei. Na questão da prescrição, não a prescrição intercorrente, a geral, também a maioria se formou pela irretroatividade. A maioria acompanhou também o meu voto, então o ministro relator, ministro Edson Fachin, ministro Roberto Barroso, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e ministro-presidente Luiz Fux. 4 ministros votaram pela retroatividade, ministro Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes. E o ministro André Mendonça tem uma posição intermediária em relação a isso. Então, presidente, acho que isso facilita, eu vou depois passar também, Vossa Excelência, facilita para discutirmos as teses na sequência. Tá bem. Então, vamos dar um intervalo, depois do intervalo vamos definir a tese que prevalecerá. Muito obrigado por hora, está suspensa a sessão.